Semana passada, Alex Shu, cofundador do Byte Code e autor do best-seller System Design Interview, fez um post no Twitter falando sobre 10 bons princípios de codificação para melhorar a qualidade do código. Ele falou sobre os 10 princípios e adicionou também uma ilustração, no caso, uma imagem ilustrada, um GIF no post dele. Eu achei o post bem interessante e decidi trazer para vocês de forma traduzida em formato de vídeo, que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Bom, eu me chamo Paulo Raoni, também conhecido como Brazilian Dev, seja muito bem-vindo ao meu canal. Alex Shu é um ex-engenheiro de software que, desde 2010 para cá, ele já trabalhou em 4 grandes empresas, gigantes no caso, né, da indústria de software e de entretenimento. As empresas são Twitter, Apple, Zynga e Oracle. Bom, bem grandes, né? Eu acho que um cara com uma bagagem dessa pode ter bastante coisa para ensinar pra gente, né? Então vamos analisar esse post aqui dele com alguns comentários meus. Segundo o Shu, o desenvolvimento de software requer bons designs de sistemas e padrões de codificação. E nesse diagrama que você está vendo aí na tela, ele listou 10 bons princípios de codificação, no caso. Bom, o primeiro princípio que ele falou é siga as especificações do código. Quando a gente escreve código, é importante seguir as normas bem estabelecidas da indústria, tais como, por exemplo, o PEP 8, que ele cita ali, né? Ele também cita o Google Java Style. E aderir a um conjunto de especificações de código acordadas da indústria garante que a qualidade do código seja consistente e legível. Em outras palavras, tente seguir padrões de código no seu projeto, no projeto que você estiver trabalhando no seu time. Mas esses padrões podem variar de acordo com o time. O que não pode acontecer é o seu time não ter nenhum padrão. E isso vai ser péssimo para o desenvolvimento como um todo, porque as chances de o código virar uma grande bagunça são grandes. E depois, para dar manutenção, fica pior ainda. O segundo princípio que ele falou foi documentação e comentário. Um bom código, segundo o Shu, deve ser claramente documentado e comentado para explicar lógicas e decisões complexas. Os comentários devem explicar o porquê de uma abordagem ter sido adotada, em vez de mostrar somente o que está sendo feito. A documentação e os comentários devem ser claros, concisos e continuamente atualizados, segundo o Shu. O terceiro princípio que ele traz é a robustez. Um bom código deve ser capaz de lidar com uma variedade de situações e entradas inesperadas sem travar ou produzir resultados imprevisíveis. A abordagem mais comum é capturar e tratar exceções. O princípio 4 é bem interessante. Siga os princípios SOLID, que são responsabilidade única, aberto-fechado, substituição de Liskov, segregação de interface e inversão de dependência. Bom, esses 5 princípios SOLID são os pilares para escrever código escalonável e fácil de dar manutenção. Falando em SOLID, aqui no canal Brazilian Dev tem um curso completo de SOLID em JavaScript, onde eu falo sobre todos esses princípios SOLID e ainda tem um bônus no final. O quinto princípio que ele traz é facilitar o teste. A testabilidade do software é particularmente importante. Um bom código deve ser fácil de testar, tanto pela tentativa de reduzir a complexidade de cada componente, quanto pelo suporte a testes, automatizados no caso, para garantir que ele se comporte conforme o esperado. Isso segundo o Shu, claro. O sexto princípio que o Shu traz é a abstração. A abstração exige que seja extraída a lógica central, que a gente oculte a complexidade, tornando o código mais flexível e genérico. Um bom código deve ter um nível moderado de abstração, sem ser super projetando nem negligenciando a capacidade de expansão e manutenção de longo prazo. O sétimo princípio é utilize padrões de design, mas não projete demais. Os padrões de projeto podem nos ajudar a resolver problemas. No entanto, cada padrão tem seus cenários específicos onde são aplicados. O uso excessivo ou indevido de padrões de design pode tornar o seu código mais complexo e difícil de entender. O oitavo princípio que o Shu traz no post dele é reduzir dependências globais. A gente pode acabar ficando atolado em dependências e confundir o gerenciamento de estado se a gente usar constantemente variáveis e instâncias globais. Um bom código deve contar com estado localizado e passagem de parâmetros. As funções devem ser livres de efeitos colaterais. Então, aquela coisa de trabalhar com variáveis
globais, principalmente no JavaScript. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque uma variável global ela pode ser acessível para o lado de fora da sua aplicação. Isso pode acabar causando problemas de segurança, inclusive, dentro do seu código. O nono princípio que ele traz é a refatoração contínua. Um bom código é sustentável e extensível. A refatoração contínua reduz o débito técnico, identificando e corrigindo problemas o mais cedo possível. Isso eu concordo plenamente. O quanto antes você conseguir reduzir o número de problemas do seu código, melhor. O décimo princípio que ele traz, e o último, é segurança, que é uma prioridade máxima. Concordo plenamente. Que ele diz que um código bom deve evitar vulnerabilidade de segurança comum, especialmente o código para aplicações financeiras. Ele deve estar livre de injeção de SQL, por exemplo, ou XSS, que é Cross-Site Scripting, e vazamento de dados, principalmente. Bom, esses são os 10 princípios que o Alex Shu colocou lá no post dele. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no post original, eu vou deixar na descrição do vídeo. Achei bastante interessante, tá? São boas dicas, inclusive para quem está entrando no mercado. Se tiver algum... por exemplo, uma entrevista de emprego, é bom você saber de todos esses detalhes. São, assim, assuntos que podem ser abordados e pelo menos você entrar um pouquinho em cada um deles e ir explorando um pouco mais. Claro que isso aqui foi só um vídeo que eu falando aqui sobre de uma forma mais abrangente, né? Bem mais superficial. E, no caso, o post dele também não é tão aprofundado nos assuntos, mas a ideia aqui desse vídeo é mais para vocês entenderem a necessidade de saber sobre princípios, de saber sobre as bases do que é desenvolvimento de sistemas, porque a vida não é só codar, não é só ficar programando. Você tem que ter uma visão mais abrangente das coisas. Isso facilita o seu trabalho e vai ajudar você a se tornar um desenvolvedor mais completo, mais necessário para as empresas.